pessoal, não sei o que aconteceu aqui. Caiu a live que nós estávamos fazendo, né? Conversando com a Valéria. Agora a Valéria entrou aqui de novo. Eu vou aceitá-la. Eu já salvei a primeira parte. Isso aconteceu. Buga. E aí a gente está entrando aqui de novo para a gente conseguir terminar. Não sei, Valéria, de vez em quando acontece isso, cai, buga, não Não sei. querem, O Guilherme não fez uma querem live mais. também. Não querem mais que a gente É, converse. Tá bom, a gente encerra, não não tem querem problema. mais, mas vão ter que Nós nos, estamos nós vão ter estamos que nos engolir. tumultuando, viu? Nós estamos tumultuando, a plataforma corta a gente. É. Não, mas Mas tu sabe isso que enfim, tu tava, isso que tu estava falando, de que o judiciário não quer nos ouvir, né? Seguidamente eu converso aqui isso, e é algo tão difícil de explicar para a parte, né? É muito difícil explicar para a parte quando é que ele depõe, quando é como é que acontece o depoimento pessoal. É difícil, a pessoa não entende, ela sai frustrada de uma audiência se o depoimento pessoal não foi requerido pela parte contrária, porque ela não falou no processo. E tem ou uma outra que mesmo quando ela fala e não consegue dizer aquilo, e ela não consegue entender que não é simplesmente um momento que ela vai poder lavar a sim, alma ali, né? desabafar. É. É. Tu sabe que isso. E tem uma outra coisa que também é muito engraçada, assim, porque chama muito atenção nas redes sociais, quando o juiz ele é um juiz mais acolhedor, quando ele é um juiz que escuta. Isso é notícia nas redes sociais. Então, É. a Andréa Pachá, por exemplo, ela é notícia, né? Tem um outro juiz, que eu não sei como é que é o nome dele, mas ele seguidamente aparece para mim, o algoritmo mostra, que é um juiz, acho que em alguma vara judicial no Nordeste, que ele é de previdenciário, e que ele tem uma forma de comunicação, você já viu? Já vi Tá? também que ele fala especialmente com os aposentados mais idosos e mais do interior, assim, mais simples, gente Isso, mais da roça, que isso, tem pouco conhecimento, pouco estudo. Eu isso. já vi também. Então, assim, ó, porque a gente para pensar que quando tu tem um juiz que está exercendo ali, né, a atividade jurisdicional e ele está se comunicando com o principal, entre aspas, cliente, que é o jurisdicionado, e ele se faz entender, ele aproxima a jurisdição, né, do jurisdicionado, acaba sendo notícia, quando na verdade isso deveria ser a regra, né? A regra deveria Exato, ser essa. Porque a exato. gente tem ali um juiz que é um servidor público prestando um serviço que é, né, essencial no Estado democrático. Prestando o que o serviço público deveria ser. Exatamente. Então a gente acaba se assustando, acaba dizendo, olha que maravilha, cara, mas isso tinha que ser a regra, né? Então, por isso, Valéria, que é tão importante a gente falar para os nossos ouvintes, e aqui no meu Instagram tem muita, né, jovens advogados que estão chegando na carreira agora, e quando eu digo jovens advogados, eu não digo só advogados jovens, porque a gente tem muito seguidor que está fazendo a segunda faculdade ou se achou no direito depois dos 40 anos, com 50 anos, que nem essa menina que estava falando comigo agora há pouco, dizendo, ah, professor, eu tenho 37 anos, eu sou formada em fisioterapia, mas eu estou adorando o direito. Eu não sei para que lado que eu vou, mas eu gosto do que a senhora fala, né, quando diz que tem uma outra forma de advogar que não somente aquela no judiciário. Né? E isso vindo de pessoas que têm toda uma trajetória como eu e tu temos, que nós sabemos os dois lados da moeda, é assim, essencial, né? Por isso que é importante que tu compartilhe as tuas experiências, especialmente as tuas experiências com resolução de conflitos online. Essa questão da resolução de conflitos online, eu sempre gosto de ponderar da seguinte forma. Existe o que todo mundo passou a conhecer como atendimento online. Atendimento online, isso aqui que nós estamos fazendo, essa possibilidade de você trabalhar de forma virtual, que é diferente do online dispute resolution. O que se entende por resolução de disputa online? É aquela que nasce de uma relação online. Acho até que já tivemos essa conversa. Eu sempre gosto de pontuar muito isso. A resolução de disputa online não é aquela que você trata através de uma audiência virtual ou de uma sessão de mediação virtual ou de um atendimento ao cliente virtual numa plataforma de vídeo. Não é isso. A resolução de disputa online é a resolução daquelas disputas de natureza online.
né? E eu gosto muito de trazer um exemplo de um dos primeiros livros que eu li a respeito do assunto, que é a da tua bagagem. A perda da tua bagagem no aeroporto, ela é uma relação online. Ela é uma relação que nasce com a impressão do código de barra da tua bagagem, que vai um colado na bagagem e um fica com você para você resgatar aquela bagagem ao final. Isto é resolução de disputas online, porque são as disputas nascidas no online. São as disputas de natureza que não são palpáveis, né? São essas as relações de e-commerce, são as relações online, que elas não são... Significa que eu vou resolvê-las online? Não, você pode ir para o próprio tribunal, você pode ir para uma sessão de mediação, você pode tratar delas presencialmente, mas é uma relação online. É uma relação que nasceu de uma situação online. É isso que as pessoas costumam, quando a gente fala de ODR, as pessoas costumam tratar como uma relação virtual, que é diferente. Né? Que daí Mas, Valéria, é o formato virtual de como você vai fazer aquele atendimento. São coisas diferentes. e tu sabe, e aí eu te pergunto, eu vou até te trazer um exemplo, tá? Eu agora tive uma resolução de disputa online de uma questão de passagem aérea, tá? Eu comprei passagem aérea quando eu fui lá visitar o João e eu viajei com a minha mãe e nós viajamos naquela categoria que não era primeira classe executiva, mas aqueles Premium. assentos Economy o Premium. o Economy Premium. E eu paguei R$ 700 a mais por espaço. Ida e volta, tá? Beleza. Ida, beleza. Comprei a passagem online, tudo online, tá? Fui na volta, não vim no Premium. Olha, tô com uma senhora de 80 anos, pois é, mas tá lotado o avião, não tem um assento e tal. Cheguei no Brasil, quero resolver. Comecei, né? Tentamos direto na Air Italy. Não é Alitalia. Air Italy, tá? Itália, tentei resolver nada. Aí começamos a apelar. Aí qual é uma das apelações? Outras plataformas. Apelações, tá? Reclame Aqui. E aí por isso que eu estou trazendo a questão se o Reclame Aqui seria uma plataforma também de resolução de disputa online. Primeira coisa foi Reclame Aqui. Fomos para o Reclame Aqui, mas conseguimos resolver no EGOV. No EGOV. Tá? Aí ficou, o Felipe disse, eu vou entrar com uma ação no juizado. Antes de, porque a gente não estava tendo resposta no Reclame Aqui, não tinha resposta no site da Air Itália. E aí quando a gente foi para o EGOV, eles responderam. Tá? Porque, claro, tem um controle, digamos assim, digital e alguns indexadores que a companhia faz. Né? O número de reclamações no Reclame Aqui é um deles. Quando chegou lá no EGOV, aí a proposta foi, não, a gente devolve o valor que vocês pagaram o premium, né? Tinha sido R$ 1.400, os 2 trechos. Nós vamos devolver um trecho que vocês não vieram. Tá bom assim, sem indenização por dano moral? Tá bom, sem indenização por dano moral. Então, foi uma relação que nasceu no online e foi resolvida no online. Exato. E aí eu quero te perguntar, essas outras plataformas, tipo um Reclame Aqui da vida, ela serve como uma forma de resolução de disputa ou não? Algumas delas sim, outras não. O Uhum. Reclame Aqui, por exemplo, ele não intercede por você, até onde eu sei. Sim, não. Você faz o teu registro ali e acabou. Sim. O EGOV, que é como é o nome lá? É do consumidor.gov. Consumidor.gov. É. O consumidor.gov, ele já funciona mais como um PROCON. Ele Sim. faz uma notificação. Ele informa a parte de que existe uma reclamação e se não houver uma providência, existe lá as penalidades, os registros a que ele pode estar sujeito. Então, a gente pode considerar o consumidor.gov uma plataforma de resolução. Tá? Nós temos, eu conheço hoje em dia a Arbitrato, que é uma câmara online. Você entra na plataforma para levar o teu processo, que também já é um outro passo
pós-consumidor.gov. Porque o consumidor também, ele não faz esse processo de vai e volta, chama outra parte, negocia. Ele não faz isso. Ele encaminha a notificação para outra parte, mas a parte dele é mais ou menos até aí. Daí você tem que ir para outras plataformas, como no caso da Arbitrato, que ela recebe, registra a tua reclamação e entra em contato, vai atrás da outra parte e traz a outra parte para tentar negociar. Então a gente está num contrato que tem que ter avanço. cláusula. Num contrato que tem que ter compromisso arbitral. Não Convenção de arbitragem. Não necessariamente. Nós temos que lembrar que as opções, quando existe a cláusula arbitral ou a cláusula compromissória de mediação, arbitragem, negociação, a cláusula escalonada, quando existe a cláusula, é obrigatória a passagem pelos métodos. Quando não existe a cláusula, é opcional. Você pode ir para os métodos. Ainda que você tenha uma cláusula de foro no teu contrato, você não precisa necessariamente usar a cláusula de foro. Você pode ir até um outro método. Você pode ir para uma câmara, você pode procurar um mediador ad hoc, você pode usar outras opções. Você pode pedir que o teu advogado vá atrás de outras opções. Douglas, querido, um beijo para você. Sempre com muitas saudades. Então, são situações que você tem, e hoje nós estamos começando a ter boas plataformas no Brasil para resolução online de disputas, que daí é a resolução virtual. Aí são plataformas que resolvem a tua negociação como uma câmara. Sim. Não, o Douglas está falando aqui, ó, a cláusula é vinculativa. Não, a convenção é vinculativa. A convenção é vinculativa e ela é reforçada, inclusive pelo CPC, né? Porque caso... O judiciário hoje é pacífico nesse sentido. Se você tem uma cláusula, você tem que ir para mediação e arbitragem. Não vá para o judiciário. Não vá, porque eles devolvem. Eu até ensino isso para os alunos. Eu digo assim, olha, pessoal, tem o seguinte, tem convenção de arbitragem, provocou a jurisdição estatal. Se a parte contrária não suscitar na defesa, aí prorroga, né? Porque é uma hipótese, que não pode ser conhecida de ofício, né? Então, ela é uma hipótese de quem opta pela jurisdição privada renuncia à jurisdição estatal, né? Mas quando tem a cláusula de convenção e a parte ela desconsidera, aquele que se viu demandado na jurisdição estatal precisa suscitar a convenção de arbitragem sob pena de prorrogar a competência na jurisdição estatal, como era com a competência territorial. Mas você sabe que o juízo não tem aceitado. Se tem cláusula, o juízo tem devolvido. Mas não pode, Valéria. Isso é contra o CPC. Pode ser, mas tem acontecido. Mas isso aí é uma discussão para outro momento. E é processual. Aí não é processual. É como declinar a competência territorial de ofício, que agora até mudou o CPC, que fala para a cláusula de eleição de foro, assim, quando ela é muito abusiva, quando ela é nesse sentido. Mas, pessoal, por que a gente está aqui? Por que estamos eu e a Valéria falando da mudança de chave na advocacia? Né? A gente conversa bastante sobre isso, nós nos telefonamos, até a Valéria me diz assim, tu não me telefona mais, mas é que cada vez que a gente se telefona, a gente fica 1 hora no telefone, né? Aí ela disse, você me liga só com aquele sotaque lá de Curitiba, você me liga só de 6 em 6 meses, nem é verdade, é menos de 6 em 6 meses. A gente troca umas figurinhas por outras plataformas, ok. E aí a gente conversa bastante sobre isso e a gente vê um cenário que se avizinha, e eu sempre digo para a Valéria, Valéria, os alunos, de uma forma geral, né, eles querem algo diferente. Não é diferente, mas isso não é possível que somente dessa forma eu vou conseguir advogar. E tem chamado a atenção cada vez mais, e a gente começa a ver muitos cursos oferecendo, outros colegas que têm falado bastante sobre a advocacia extrajudicial, que é uma advocacia muito desafiadora igualmente, né? Olha aqui, ó, aqui o Douglas colocou, quiser ir, vai, né? Extinção sem resolução do mérito, isso aí, via de regra, posso citar pela parte. Está lá no 337 do CPC. Alguns juízes de Tribunal de Justiça nem estão apreciando. É uma briga, porque em tese tu não pode declinar essa matéria de ofício, né, Douglas? Em tese não pode.
A gente vai discutir se é abusiva, se não é abusiva, isso ia lá para processo civil. Mas quando a gente fala de uma advocacia consultiva, de uma advocacia extrajudicial, a gente também fala de uma advocacia com muita responsabilidade, né, Valéria? A gente tem que saber, né, que ali a coisa também pega. O que tu acha? A gente tem que saber que a advocacia extrajudicial, ela é tão relevante quanto a judicial. Criou-se esta ideia de que aquilo que é extrajudicial é menos importante, ou é menos cauteloso, ou eu preciso de menos conhecimento. Isso não é verdade. É muito preocupante a gente ter profissionais que não têm a devida capacitação, o conhecimento necessário. Vamos aqui, cair no lugar comum. Holding. Todo mundo hoje vende holding, todo mundo quer fazer holding. Eu tive uma situação de uma cliente que só queria comprar um imóvel e o contador orientou ela a criar um instituto. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Então, a responsabilidade talvez aí também seja isso, a gente... aí, enfim, não vou entrar nesse caminho porque é uma outra discussão filosófica, mas a gente precisa saber que, independente do nível de responsabilização do profissional que a gente tem hoje, a gente não pode ser irresponsável e tratar as questões do cliente sem o devido cuidado. Judicial ou extrajudicial, porque não vai ter um juiz que vai julgar o que você está fazendo, que vai canetear o que você está fazendo para dizer que está errado, né? Porque, em teoria, subentende-se que perder um processo é porque a sua estratégia foi errada. E não é verdade também. Então, e daí você ir para o extrajudicial é porque você não quer enfrentar alguém julgando o que você está fazendo. Também não é você que está sendo julgado, não é o que você está fazendo que está sendo julgado. Então, quando você vai para o extrajudicial, não é menos conhecimento, não é menos capacidade, não é menos vontade de atender o teu cliente, ao contrário. É a possibilidade que você tem de reorganizar a vida do teu cliente de uma outra forma, né? Porque muitas vezes o judicial funciona. Muitas Sim. vezes o homologar um acordo no judiciário ou levar um contrato para o judiciário funciona melhor do que o extrajudicial. Então, e para isso, você tem sim que se preparar. Você tem sim que se aprimorar para entender todos os meios que existem. E é isso que eu acho que falta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma série de promessas vazias na internet de pessoas que vendem e vendem e vendem expectativas e não é o que entrega, né? Porque você também trabalhar com essa expectativa hoje de mercado, de você tem capacidade de fazer tantos R$ 1.000, eu não gosto disso. Eu digo, olha, você vai fazer o que você tiver competência e capacidade para fazer e naquilo que você investir. Se você investir tempo, dinheiro e dedicação, você vai conseguir, né? O que você for atrás, você vai conseguir de volta, né? É o retorno, é a lei do retorno para aquilo que você colocou na frente. Então, eu acho que Mas é temos que isso, tomar então. muito cuidado. Mas Mas eu gosto e vou fazer a propaganda que você não veio pegar o seu livro e eu não vou mandar, você vai vir buscar. não vou, E tu tem que me mandar esse livro. não vou mandar. Venha Isso é um buscar. absurdo, cara. Até agora eu nem tinha me lembrado do livro. E nem acredito que eu te Vou lembrar. convidei para essa live e tu não me mandou um livro. Eu tinha me esquecido. Ó, Por que Tomorrow's que eu vou Lawyers, lembrar? o advogado Você da sabe, manhã. Ah, você sabe por que que eu vou lembrar? Porque eu gosto muito de contar por que que eu traduzi esse livro. hum, E quando eu comprei esse livro, eu comprei a segunda edição no meio da pandemia. E quando eu li esse livro, quando eu comecei a ler o prefácio à segunda edição, eu mandei uma mensagem para o Richard Susskind e disse: você tem interesse em ter o teu livro em português? Porque o prefácio, por óbvio, ele não trata exatamente da ideia do livro, mas ele já faz a gente pensar sobre o que o advogado é ou quer ser para a sociedade.
Uhum. Porque tanto aqui quanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, na Europa, de modo geral, advogado é advogado. Advogado é Uhum. isso. O advogado recebe o cliente, recebe um problema e tem que levar para um judiciário para resolver. E Uhum. cada um tem as suas vantagens e desvantagens e os seus problemas. E quando eles falam em problema no judiciário, é diferente do nosso, sim, mas também são problemas e eles também estão atrás de outras opções ao judiciário, né? E foi um livro que, à medida que eu fui traduzindo, tinha momentos que eu tinha que parar de traduzir, de tanta informação que trazia, tanta coisa que me fazia pensar e dizer, meu Deus do céu, a cabeça vai explodir. Porque é um monte de ideia, é um monte de provocação, é um monte de coisa que te faz pensar. Uhum. Desde a primeira edição, Richard Susskind é um autor que nos faz pensar o que é a advocacia, para que ela serve e que tipo de profissional nós queremos ser para a sociedade de modo geral. O que a gente pretende com isso? E agora, com o advento da inteligência artificial, no nível que chegou, como é que nós pretendemos nos manter relevantes para a sociedade? Porque o peticionar, o computador faz. Uhum. Nós Então é temos isso, aí um gente. Pois processo. é. Eu até tinha me esquecido disso, gente. A Valéria traduziu Tomorrow's Lawyers, que é um livro, né, O Advogado da Manhã, escrito pelo Susskind, que ele até já teve. Ele palestrou na Startse, tá? Se eu não me engano. E aí onde mais? Ele já teve aqui, tu teve no evento dele em São Paulo, né? Ele palestrou na Startse, ele palestrou na B2L do ano passado, Isso, online, na e B2S. nós fizemos uma live com ele quando a gente lançou o livro. Aham. E, enfim, ele logo, logo está pelo Brasil de novo. Acho que ano que vem tem a Para ideia de vocês trazer. verem como eu sou uma excelente pessoa, porque a Valéria fez a tradução desse livro, ela até hoje não me mandou um livro e eu tinha me esquecido disso e mesmo assim eu convidei ela para uma live. É uma coisa assim impressionante. Eu É que o realmente sou uma amor é excelente muito pessoa. maior que isso, É, né, aham, Andréia? tá. Não, agora eu acho que fiquei magoada, mas tudo bem. Pessoal, mas basicamente assim, o que realmente esse livro vale muito a pena, tá, ser adquirido. E muito do que eu tenho falado aqui, do que das ideias que eu troco com a Valéria e também por todas as certificações que a Valéria tem, eu tenho dito, né, Valéria? O advogado do futuro, ele passa, né, obviamente, por desenvolvimento de habilidades negociais. Não tem como. Não, Não tem como. Né? não tem mais. Não tem Não tem mais. mais. Até porque o próprio judiciário hoje, ele vai chegar num momento que ele vai dizer para você qual é a proposta. E Sim. na hora que ele disser isso, ele já não quer mais aquilo. Ah, ele está pedindo 10 mil, eu ofereço 5, aí eu quero Ele 7. não quer Não. mais uma barganha. Ele quer uma coisa que se sustente. Sim. Por quê? Porque ele não quer que você faça um acordo qualquer hoje para voltar ali dali a um ano. Para executar aquele mesmo mau acordo que você fez. Sim. Hoje em dia, aquela famosa frase que todo mundo já escutou e se não escutou, escutará, que é melhor um mau acordo do que uma boa demanda, já não é mais. Já não é mais, porque se você tem um mau acordo para fazer, não faça. Ou você faz um bom acordo, e aí eu vou trazer a frase de um outro professor que me fugiu o nome dele agora, mas ele fala uma frase no começo da fala dele, que ele diz que a gente tem essa coisa do ganha-ganha na negociação, que a negociação por interesses, você identificar as necessidades do cliente para chegar num acordo ganha-ganha, que na teoria é lindo. E na prática é praticamente impossível de você alcançar, porque qualquer pessoa que chegue num acordo vai primeiro ter que engolir aquela sensação de ter aberto mão de alguma coisa, de ter perdido alguma coisa para depois entender tudo que ganhou. Então, tudo isso é um processo. O processo de negociação, ele é lento, ele tem que ser muito bem feito, você tem que ter uma preparação muito grande para aquilo, não é simplesmente dizer, eu sei o que o meu cliente quer isso. A outra parte vai imediatamente dizer, não dou. E daí você vai fazer o que ele volta? Você vai sair? Vai, então. Não, e até porque teu cliente tem alguns interesses que de vez em quando ele nem abriu para ti, né? Nem você conseguiu identificar ainda. Não conseguiu identificar, porque não fez as perguntas certas, porque não conseguiu ver o que está por trás. Eu estava esses dias comentando aqui, assim, antes da gente encerrar, numa outra live, eu estava dizendo, olha, pessoal, estudar sobre negociação
e trabalhar com isso no dia a dia do meu escritório, né, me fez perceber a importância que as perguntas para a identificação de interesses dos clientes, elas têm, né, em todo esse processo negocial. Não é algo fácil, a gente vai acertando isso no decorrer da caminhada, né? Assim como eu me fiz uma boa advogada, dizem, né, que eu me saio bem em contendas judiciais, eu também estou me fazendo uma boa negociadora a partir da minha experiência prática. E esses dias chegou lá no escritório alguém que era um sócio de fato, tá? Na verdade, ele era mais um sócio oculto do que um sócio de fato. E daqui a pouco ele começou a trazer toda uma situação, eu comecei a perguntar, e se apresentou uma circunstância familiar, né, Valéria, que não foi exposta nos primeiros 20 minutos de conversa. Ela só foi aparecer depois. Porque eu comecei a perguntar aqui, a perguntar ali, e disse, não, doutora, eu vou lhe dizer qual é a verdade. Essa pessoa que é o meu sócio participante, na verdade é o meu ex-sogro, né? Eu tenho essa sociedade há 10 anos, quando eu tinha um relacionamento com a filha dele, hoje eu não tenho mais. A advocacia negocial, ela exige muito mais de nós. Sim, porque com certeza. Ela exige de nós uma conversa com outro olhar. Não Sim. é mais aquele olhar de em qual artigo do código esse caso se encontra, né? Qual é a lei que eu vou usar aqui? Não é isso. É uma advocacia, e daí vamos entrar num assunto rapidamente antes da gente terminar, que a turma gosta, que é a questão dos honorários. É uma advocacia que, no meu olhar, tem muito mais valor de honorários a se pedir do que na advocacia litigante. Porque, com todo o meu respeito ao advogado beligerante, a advocacia litigante no processo hoje, você vai peticionar quando o processo te provocar. A advocacia negocial, você tem que se doar para aquele cliente. E você não consegue delegar para a equipe. É você. É você que vai advogar para aquele cliente. E você vai aprender a valorizar o seu trabalho e a sua dedicação para aquele cliente, porque é você que vai atender a necessidade dele, porque é você, com a sua habilidade, que vai conseguir identificar essa necessidade e conseguir construir com ele qual é a melhor solução. Mas isso fica para uma outra conversa. E é por isso, pessoal, que vocês precisam se capacitar. E é por isso que vocês precisam fazer curso de negociação. E é por isso que está lá o meu curso, né, inicial, que te habilita para negociar, para te compreender quais são os fundamentos da negociação. E é por isso que eu faço tanta questão de ter aqui nesse espaço advogados renomados, advogados que trabalham com a negociação, embora não sejam bons amigos e não mandem livros produzidos para as pessoas. Valéria, já deixei salva a nossa primeira em collab contigo, agora eu vou salvar essa aqui de novo. Foi um prazer. Eu já sei que o teu cabelo está muito bonito hoje. Ah, muito obrigada. Deixa um beijo para você. Beijo, beijo. Até mais. Beijo, querida. Qualquer coisa eu tô por aqui. Tá bom, beijo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Esperando aqui a comunicação. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Vamos lá. Tá. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Iniciando aqui um vídeo ao vivo para falar nossa live, para conversar com a Valéria Pinto, para a gente falar sobre a virada de chave na advocacia. Como é que estão, gente? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui com um aquecedor nos meus pés. Olha, a Valéria já chegou aí, vai me mandar o convite para participar. Hein, Valéria, me encaminha aí o convite. Tudo bem, gente? Porque vocês não vão acreditar. Hoje está um pouco mais quente aqui no Rio Grande do Sul, mas dentro de casa tá uma umidade, tá mais friozinho e eu tô com o aquecedor aqui ligado nos meus pés. Tô esperando aqui a Valéria, deixa eu ver se eu consigo a Valéria mandar aqui, entrar ao vivo com a Valéria. Eu te mandei um convite.
Acho que tu tá aceitando para entrar. Boa noite, gente, tudo bem? Aceitar. E aí, doutora E Valéria, aí? tudo Tá passando bem? frio por aí, Eu amiguinha? tô, tu acredita? Não, tu acredita que na rua tá, acho que quase 30 graus. Olha, Guilherme, boa noite, boa noite. Aqui na rua tava quase 30 graus. Hoje fui até a serra para buscar o João, né? Que o João chegou, mas ele chegou, a gente está sem aeroporto, né, Valéria? Então eu fui buscá-lo em Caxias. Tava, quando a gente chegou de volta, né, em Porto Alegre, tava uns 20 e poucos graus. Mas dentro de casa tá friozinho e eu tô com um aquecedor ligado aqui nas minhas pernas. E aí em Curitiba, como é que tá? Bom, aqui em Curitiba temos sol, nenhuma nuvem no céu, então estamos aproveitando, mas diz que com os dias contados. Então Sim, temos que sim, aproveitar, porque o final de semana está chegando e diz que vem com ele a sim. virada na temperatura. É, exatamente, né? Aqui em Porto Alegre tá a mesma, aqui em Porto Alegre tá a mesma previsão, mas eu vou estar, aqui ó, o Marcel tá dizendo, ó, no teu apartamento está sempre calor, né? Olha, É, Marcel, nem sempre, mas sempre tem lenha para lareira. sempre tem lenha para lareira e tem bons vinhos para beber, né? Isso com certeza, esperando a visita de novo dos amigos, né? Que faz tempo que não aparecem por aqui. É verdade, mas vamos ver. Agora, sabe que agora esse final de semana eu vou estar em São Paulo com o pessoal que está fazendo a prova da OAB esse final de semana, os nossos futuros colegas. Os nossos Mas aqui a gente futuros vai, colegas. aqui a gente vai falar para um pessoal que já é nosso colega. Sabe que agora, até uns minutos antes, Valéria, de entrar, estava respondendo uma aluna que tinha me mandado uma mensagem no direct dizendo: ah, professora, eu sou formada em fisioterapia, agora eu passei para, né, eu me formei em direito, eu estou fazendo a prova da OAB, eu gosto muito das suas aulas de Deixa eu só te empresarial. interromper. Dá para bloquear o Marcel de algum jeito? Não, porque ele está Presta falando atenção no que ali. a pessoa solta lá para nós. Nós Sim, nesse aqui, final de semana ele vai estar na Grécia. Mas é que ele adora. Tu imagina se ele não vai colocar isso mas aqui no nesse grupo? Ele tem. momento dá para a gente dar uma bloqueada nele, né? Deixar Não, de mas castigo. deixa ele se exibir um pouquinho, deixa. Senão ele fica se Traz sentindo, um olho grego para coitadinho, nós, assim. então, Marcel. Tá? É, Traz um olho grego. deixa ele se exibir um pouquinho, tá? Ele Então, tava de continua lá. aniversário, tu cumprimentou ele? Cumprimentei, claro. Jamais deixaria passar. Tá bem. Não, mas então deixa eu te dizer uma coisa, Valéria. O que que aconteceu? Aí essa aluna estava falando, ela estava comentando, né? Disse, ah, professora, então eu estou fazendo a prova da OAB, eu tenho maiores, né, dificuldades para passar, mas eu gosto muito do seu conteúdo, do que a senhora posta por aqui, né? Me interessa também um pouco pelo direito empresarial, porque tem uma questão, né, Valéria? O pessoal sai da faculdade e saem de vez em quando muito sem norte, né? Não entendendo direito quais são as opções, o que é advocacia, o que é uma advocacia contenciosa, o que é uma advocacia consultiva, quais são os novos cenários. E aí é por isso que eu fiz muita questão de te convidar e que tu graciosamente aceitasse o meu convite, né, para estar aqui nessa terça-feira, que geralmente são as terças-feiras que eu faço live, né, sobre negociação e sobre variedade de temas de advocacia extrajudicial, até para que o pessoal te conheça, para que eles saibam, né, que tu trabalhas, que tu és advogada já há bastante tempo. Eu vou fazer uma introdução, depois tu faz a tua apresentação. Que tu tens, né, algumas certificações internacionais, que tu trabalha bastante com mediação e com conciliação, que tu tem uma expertise em mediação empresarial e mais ainda em online dispute resolutions, né? Então, em resolução de conflitos online. Então, além de ser uma especialista em de resolução de conflitos de forma alternativa, adequada, digamos assim, métodos adequados de resolução de conflitos, tu também tem essa expertise da Online Dispute Resolution. E aí é interessante a gente fazer esse link para os nossos ouvintes, né? Essa nossa live fica gravada, no final depois eu vou compartilhar ela contigo em collab. E até comentar, sabe aquele card que eu te mandei ali do professor argentino que vai falar sobre inteligência artificial e online dispute resolution? Eu me inscrevi no congresso até para assistir, porque ele é um professor bem conhecido assim de processo civil.
E eu acho que é isso que a gente tem que conversar com os nossos alunos aqui, com o pessoal que depois assiste essa live gravada, para dizer, cara, como é que tá virando a chave na advocacia, né? Então a palavra é toda tua. Lu, vamos lá. Eu acho que a gente tem falado muito da necessidade da virada de chave e ela está acontecendo muito pouco, quase nada. E aí eu vou tomar um gancho nisso que você falou, que você fez a inscrição nesse congresso, que ele é um professor conhecido de processo civil. Sim. Essa semana ainda tive algumas conversas sobre outros projetos, outras ideias, enfim, mas todas elas acabam indo para esse mesmo lugar. Como é que nós vamos fazer os estudantes, os atuais colegas, os futuros colegas, a sociedade de modo geral, a entender que existe uma virada de chave? E eu acho que nós temos que aproveitar ganchos que vêm sendo divulgados na mídia com muita frequência, com um olhar mais político, ok, mas que nos trazem a pensar, porque envolvem muito um player do judiciário que é importantíssimo, que é o STF. E o que este STF tem passado para nós de mensagem através do seu atual presidente, o ministro Barroso, a fala do ministro Alexandre de Moraes, desculpe, ontem, num evento privado em São Paulo, quando eles trazem a questão da insegurança jurídica, quando eles trazem a questão do excesso de judicialização, quando eles trazem a questão da necessidade da sociedade se empoderar das suas decisões. Então, quando a gente fala em métodos adequados, métodos alternativos, eu troco tudo isso por opções ao judiciário. E aí a gente engloba mediação, negociação e online dispute resolution, que são hoje opções já absurdamente validadas por este player importantíssimo, que é o STF, em conjunto com o CNJ, que são, eu diria, os dois pontos da pirâmide do judiciário que nos dizem como a gente deve agir na advocacia e na solução de conflitos, e eles têm nos dito exaustivamente que façam porque nós estamos validando, façam porque o judiciário não dá mais conta de atender as demandas. Chegam demandas para nós, e você também deve passar por isso, apesar de estar mais na área trabalhista, de clientes querendo que a gente transfira a dor deles para os processos judiciais, e isso não tem como, porque a dor não é nossa e porque o judiciário não tem tempo de escutar isso. Então, se você quer que as suas dores sejam escutadas, você tem que buscar as opções que hoje nos são dadas, além do judiciário, para que a gente possa atendê-las de uma forma diferente e para que esta solução que vai ser encontrada, que vai ser desenhada, que vai ser qualquer coisa, tenha mais sustentáculos para se manter ao longo do tempo, né? Porque a gente está careca de saber aí nos nossos anos de caminhada, e isso é dito nas universidades, o judiciário não tem braço mais para atender todo mundo. Mas nós, enquanto profissionais, insistimos em levar os nossos clientes para esse judiciário que cansa de nos dizer nós não damos mais conta. Eu acho que uma prova maior disso é que o relatório Justiça em Números 2024 foi lançado em junho de 2023. Como quem diz, galera, ó, ainda estamos na metade do ano e já estamos aqui com números de 2024 assustadores. Então, a gente precisa dar essa virada de chave. Daí, volta um pouco mais no começo da tua fala, quando você diz os nossos estudantes, os nossos alunos que saem da faculdade sem ter muito caminho. Por quê? Porque nós esquecemos que a faculdade é uma faculdade de direito. É a faculdade de leis, é onde a gente estuda as leis. Não é faculdade de advocacia. A gente não aprende a advogar na faculdade. A gente não aprende a ser juiz na faculdade. A gente não aprende a exercer nenhuma função. Um erro, não sei, porque ao redor do mundo é assim. Eu não conheço nenhuma faculdade ao redor do mundo que ensine a advogar, né? Então, todo mundo acaba aprendendo a advogar ali aos trancos e barrancos da vida profissional. Mas os professores que estão dentro dessas faculdades hoje, que dão aula dessas opções, que introduzem essas opções ao judiciário para os nossos alunos, são professores de processo.
Então, fica Uhum. muito difícil que a advocacia, desde os bancos da faculdade até a vida profissional, fica muito difícil para ela dizer, tá, eu vou usar isso como? Se ninguém nunca me ensinou. Então, a gente É que essa, precisa mudar isso também. e tu sabe que agora falasse alguma coisa, algo muito importante, porque essa mudança de chave aconteceu comigo, né, Valéria? E ela aconteceu comigo por quê? Porque eu era e sou até hoje professora de processo. Eu sou professora de processo civil, sou professora de processo de trabalho, né? Então, quando eu fui apresentada para a mediação, e foi única e exclusivamente, digamos assim, por uma estratégia acadêmica. A pessoa que me convidou chegou e me disse assim, Luciana, é um flanco muito importante para a universidade. Serão poucos os professores capacitados e os professores que serão capacitados vão ter uma visibilidade maior na instituição. E aí eu vou fazer a certificação e eu digo assim, cara, isso aqui não tem nada a ver com a minha prática do dia a dia. É algo que eu estou aprendendo e que eu não vou aplicar. E o meu primeiro contato foi em 2014. Então eu posso te dizer que 10 anos depois, né, eu estou completamente, assim, a minha transição foi basicamente 180. E não Eu é sou minha... fácil. E não é Não é fácil, só fácil. que foram 10 anos. Foram 10 anos. E 2 anos estudando, tá? Então foi um ano basicamente de estudo. Quando eu começo a dar aula de uma disciplina que vem como uma disciplina obrigatória de métodos adequados de resolução de conflitos, eu ainda transmitia para os alunos algo que eu não acreditava. Que eu mesma era reticente, né? E muitas vezes eles apresentavam objeções que eu não sabia contrapor porque eu concordava com as objeções deles. Então, é isso que eu... por isso que os alunos, muitas vezes, eles dizem assim, ah, professora, é que tu traz umas outras possibilidades. Eu digo, sim, mas é que eu passei por essa transformação. Eu, Luciana. E eu sei que essa transformação não é uma transformação dolorosa. Eu tenho muitos processos ainda no contencioso. Agora mesmo, Valéria, eu estava discutindo num grupo de professores de processo, tá? Sabe o quê? A assinatura digital de uma carta de adjudicação. Que eu adjudiquei um imóvel num processo para recebimento de honorários. E é numa vara judicial no interior, que fica a 330 quilômetros daqui de Porto Alegre, que está uma estrada horrorosa para ir para lá. E a vara judicial entrou em contato comigo e disse, eu não vou até a localidade só para assinar a carta de adjudicação, eu vou assinar digitalmente. E o servidor me disse, eu acho que a senhora não pode. Eu disse, como assim eu não posso? Se o juiz está assinando, né, digitalmente os processos, eu vou te devolver. Aí ele me disse assim, então a senhora faz o seguinte, a senhora assina e me devolva por petição que eu vou ver se eu vou aceitar a assinatura digital ou não. Né? E eu comecei a pesquisar jurisprudência para ver se a minha assinatura digital neste documento era válida para eu conseguir, né, dar o andamento. Então a gente começa a perceber que tem, como é que eu vou te dizer, nesse momento em que eu estou discutindo isso com o cartório, e que eu vou para os meus colegas de processo perguntar, eu penso assim, meu Deus, como eu estou cansada disso. Né? É complicado, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que existe lugar para tudo. Existe Sim. momento para tudo. E nessa nossa conversa de hoje, a gente também não vai conseguir superar todas as dificuldades, porque você está falando, pensa, você está falando do Rio Grande do Sul, tá? Sim. Você está só falando de uma comarca, de uma advogada que está na capital para uma comarca do interior do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem que pensar que nós temos rincões do país que mal a internet tem. Então, a nossa conversa, ela tem que ser... eu tenho tomado muito cuidado com isso, porque a gente esquece o tamanho do país. E a gente Sim. E as esquece as diferentes particularidades. realidades que a gente vive. Então, mas é realmente surpreendente hoje a gente ter um universo de possibilidades além do judiciário para trabalhar e para abrir o campo de trabalho dos estudantes, dos novos advogados e mesmo fazer uma virada profissional para os antigos, porque eu costumo dizer que a gente precisa resgatar a relevância do advogado para a sociedade. O advogado, hoje, quando a pessoa procura o advogado, ela procura simplesmente alguém que vai se transformar em mais um problema na vida dela, que vai trazer mais uma dor de cabeça, que vai ser um custo, quando, na verdade, ele tinha que ser um investimento na vida da pessoa. Então, essa semana ainda eu disse para um cliente que comentou comigo, não, a gente precisa da tua ajuda para resolver. Eu digo, não, você tinha que ter vindo falar comigo antes de assinar.
Depois de assinar para eu resolver o que você assinou, é muito mais complicado do que você vir conversar comigo e me perguntar se o que você quer assinar faz sentido. Se está tudo certo, se está tudo resolvido, se dá para assinar daquele jeito. Porque consertar as coisas, então, o brasileiro ele perdeu esse advogado consultor, que é o advogado conselheiro, que é o advogado amigo, para quem ele vai telefonar toda vez antes de adjudicar alguma coisa, antes de comprar, antes de vender, antes de contratar. Né? Porque o nosso papel seria infinitamente mais fácil e o judiciário teria muito menos demanda se a gente costumasse falar com os advogados antes de fazer Sim. qualquer coisa. Né? Que hoje em dia dizem ainda, fale com o advogado antes de casar. Sim. Né? Por quê? Porque a gente mesmo esquece que a gente aprende sobre o casamento na parte de contratos na faculdade. A gente aprende sobre o divórcio na parte de família, mas o casamento é um contrato. Então, como é que a gente não fala mais com as pessoas para saber? Né? E isso acaba complicando muito até a nossa atuação, que por vezes vai parar no judiciário por falta de opção. E hoje é uma falta de conhecimento dessa mesma sociedade que a gente traz uma outra informação, traz uma outra opção para ela e ela diz, esse advogado não é bom porque ele não sabe fazer processo. Quando na verdade, nós não somos máquina de processo. Nós temos que ser máquina de solução para o nosso cliente. E a solução, na grande maioria das vezes, está fora do processo. Sim. E ele não sabe disso. E a gente tem dificuldade de vender esse produto para o cliente. Porque é uma linha de desconhecimento das opções que a gente não consegue muito sair do lugar. Fica complicado, Sim. Não fica? Tu sabe que eu atendi duas clientes essa semana. Na verdade, eu já tinha atendido uma semana passada e essa cliente que eu atendi semana passada indicou uma colega. E ela, a primeira coisa que ela disse assim, ela fez toda uma narrativa da circunstância fática dela lá, e aí eu disse, olha, nesse teu caso, né, a primeira alternativa que eu te proporia seria a negociação. E ela disse assim, detalhe, a cliente é advogada, tá? A cliente é advogada. Ela chegou e me falou assim, pois é, doutora Luciana, eu queria que a senhora me explicasse como é que funciona a negociação. Me explique como é que é esse procedimento, né? Porque elas chegaram ao meu escritório por causa da negociação. E é uma possibilidade de negociar antes e propor uma transação judicial, um acordo extrajudicial para homologar e formar um título executivo, né? Então, são pessoas do meio, né, Valéria, que trabalham com outras áreas, né? Trabalham com direito previdenciário até, ou direito tributário, mas tinha uma dificuldade, assim, me explica como é que funciona, como é que é o processo negocial, como é que se entra em contato, se entra em contato por telefone, se entra em contato por WhatsApp, por e-mail, né? Se a pessoa não aceita, tem um prazo para a negociação se resolver, para não se resolver. Então, são pessoas que estão no meio e que, para a resolução dos seus problemas, estão buscando outra via. Tá? Estão buscando profissionais. Isso já me deixa muito feliz. Né? Porque a gente vê os colegas ao contrário, a gente vê os colegas insistindo no judiciário. Então, quando você me diz que já tem colegas nos procurando para resolver de outra forma, eu fico muito feliz com isso. Porque é um sinal maior de que precisamos sim nos capacitar para esse tipo de atividade. Né? A gente precisa reorganizar a tratativa desses conflitos para que eles não se perpetuem no judiciário. Né? E as pessoas elas têm essa necessidade dos advogados, ou melhor, as pessoas têm a necessidade de que o judiciário as escute, como eu falei para você há um pouco tempo. Agora, como é que eu vou esperar que uma máquina, porque é uma máquina, preste atenção no meu conflito, na minha necessidade, no meu problema, que por vezes é empresarial, é familiar, é sucessório, é uma briga, é uma discussão, é uma controvérsia. Então, ou você vai para o consultório do terapeuta, ou você tenta resolver sozinho. Você não pode esperar que uma máquina do tamanho do judiciário escute a sua necessidade. E uma coisa interessante que eu escutei também num colega foi isso. Será que o excesso de judicialização é porque a gente precisa
de alguém que interceda por nós ou porque nós perdemos a autonomia para resolver as nossas coisas. Nós perdemos a capacidade de resolver os nossos próprios problemas, porque a negociação e a mediação e qualquer outra ferramenta extrajudicial de composição ou de tentativa de solução nada mais é do que eu devolver para você o poder de solução sobre o teu problema. E a gente tem que trabalhar isso na nossa sociedade de forma que eu pare de querer que alguém fale por mim e com isso me isenta de responsabilidade também pela decisão. Exatamente. Porque eu não estou fazendo só isso porque eu quero, foi o juiz que mandou. Eu não estou deixando de fazer por minha vontade, mas o juiz que disse que era para eu não fazer. Ao invés de você dizer, não, vamos fazer, vamos tentar por 6 meses, vamos ver o que funciona. Não, vamos mudar aqui essa forma. A gente tem que entender, especialmente no empresarial, a gente não pode montar uma empresa hoje com a mentalidade, porque normalmente você monta uma empresa com quantos anos? Entre 20 e 30. É quando você tem essa energia de empreender. Ok. Quando você tiver 50, você vai estar com a mesma mentalidade que você tinha aos 30 e você quer que a tua empresa seja do mesmo tamanho que ela era quando ela nasceu? E se nada disso faz parte da tua pretensão, você não pode querer que 20 anos depois a tua empresa esteja do mesmo tamanho, com os mesmos problemas e as mesmas demandas. E se a tua cabeça evoluiu e a tua empresa cresceu, você não pode ficar naquele contrato original. As necessidades delas são infinitamente maiores e diferentes. Você abriu filiais, você mudou de ramo, você ampliou o ramo de atividade, você começou, você e um sócio, vocês hoje têm 300 funcionários, vocês têm 2 fábricas, vocês têm uma linha de contrato de fornecimento país afora. Isso não é bom? Como é que eu vou me sustentar naquele mesmo contrato inicial? E o que eu vou fazer então? Eu vou judicializar as mudanças da minha empresa? Não! Eu vou buscar alguém que converse comigo e que me traga ferramentas para acompanhar o crescimento e a evolução do meu negócio. E para isso, se você não tiver empoderado da sua empresa e empoderado das decisões a serem tomadas, a tua empresa não vai sair do lugar. E o que você vai precisar para isso? Você vai precisar de um corpo jurídico, de um escritório de advocacia ou de quem quer que seja desta nossa área jurídica que te oriente. E o teu advogado vai ser quem? Vai ser um advogado que vai viver na base da petiçãozinha? Você vai ter um advogado que não tem no portfólio dele ferramentas alternativas, ferramentas diferentes, um advogado que vai sentar numa mesa de negociação para dizer, não, eu quero 100, eu aceito a 90. Sim. É esse o advogado que você quer? Um advogado que não consiga, como eu vi muitos casos na pandemia, as pessoas simplesmente dizendo, eu não vou pagar, eu não vou entregar. E eu dizia, mas como é que você vai fazer quando essa pandemia acabar? Que você vai continuar precisando daquele fornecedor, você vai continuar precisando daquele inquilino, você vai